Hoje nós vamos finalizar a sequência de reflexões cujo tema foi na pauta de Deus. Amanhã nós vamos começar uma nova sequência. Mas eu já vou te avisando, viu? A sequência que nós vamos começar a refletir amanhã é uma sequência que... Bom, amanhã você acessa lá, igual você está aí agora mesmo, de manhã, 9 da manhã, ou às 18 horas. Não, eu já não sei mais que hora que é. 19 horas, né? Me ajuda aí que eu estou perdido. É 19 horas, né? 9 da manhã e 19 horas. É que confunde, a cabeça, ela vai... É estranho, que até o dia da semana a gente perde, que fica esquisito. Mas tudo bem. Vamos fazer a oração? Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda, Deus, me dá graça, porque eu quero ser claro, simples, objetivo. Quero ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda com a minha oração, diga amém. Livro do Gênesis, capítulo 40, verso 23. Gênesis 40, 23. Gênesis 40, 23. Diz assim, ó. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu dele. Olha o texto. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu dele. Que coisa, não? Interessante. A história do José, ela é a história que faz chorar. Se você ainda não leu, leia a história do José. O José, que nós conversamos há poucos dias, o filho da Raquel com o Jacó. Leia essa história. Ela é tremenda, ela é joia. Eu já chorei algumas vezes lendo essa história. Já chorei. Eu digo chorei, não de forma poética, para falar de poesia. Olha, poeticamente você vai se emocionar. Não é isso. É que você lê a história do José e você vai ver muita coisa que você passa no dia a dia semelhante a ele. O José passou por muita coisa que nós também passamos. Por exemplo, eu não vou ficar aqui, não está nem no esboço aqui da nossa conversa, dar detalhes da história do José, senão a nossa conversa se alonga e acaba ficando alongada, como ficou ontem a história da Esther, e não é essa a intenção. A intenção é passar a mensagem resumida, simplificada. Então nem está anotado aqui, como que anota, daí vai lendo, vai pontuando, vai alongando a conversa. Eu pelo menos sou assim, não quer dizer que isso é uma regra. Há pessoas que são muito bem resolvidas em relação a tempo, esboço e mensagem. Eu tenho alguma dificuldade ainda para ser ajustada. Pois bem, o José conta sonho. José sonha. Quem é que não sonha? Eu sonho, você sonha, nós sonhamos. O José
compartilha o sonho dele. Quem é que nunca compartilhou um sonho? Eu compartilhei, você já compartilhou, nós já compartilhamos sonhos. Compartilhando sonhos, José, ele não é compreendido, ele é mal interpretado. Quem é que nunca foi mal interpretado em relação a um sonho? Nós já fomos mal interpretados. O José tem os ciúmes dos irmãos dele. Quem é aqui que nunca teve uma dificuldade familiar, por melhor que seja a família, mas quem é que aqui nunca teve uma questão ali, um desajuste familiar? O José, ele é maltratado. Quem é que nunca foi maltratado aqui? O José, ele é vendido como escravo. Com outras palavras, o José, ele é colocado assim, de lado. O José, ele simplesmente, ele não tem a valia dada pelos seus familiares. Vai ser vendido como escravo. Ele não é valorizado na casa dele. O José acaba chegando no Egito. No Egito, ele acaba trabalhando na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, uma série de situações acabam desenrolando de uma maneira tal que até mesmo a mulher do Potifar resolve se lançar para cima dele. Quem é aqui que nunca teve, de repente, uma situação a administrar? Eu falo e eu mostro, né? Eu mostro. Às vezes mostro para a Rafaela, mostro para o pastor Carlos, para a Márcia, minha esposa, o pastor Joe, já mostrei também. Não tem dificuldade, o Will já mostrei. Às vezes você está ali, que eu acabo o culto, eu vou ali compartilhar, dar os likes e tal, e às vezes uma pessoa ou outra acaba vindo com conversinha que não tem nada a ver, e eu mostro, dá uma olhada, vai vendo aonde que... Quem é que nunca teve que administrar uma situação assim? Onde alguém faz um gracejo, às vezes é com uma mulher, fazendo um gracejo com a mulher, até com o homem também, porque tem umas mulheres aí hoje em dia que vou falar para você, hein? Não são de brincadeira, não. Então, quem é? O José, ele tem que se virar com essa situação toda. Ele tem que se virar com essa situação toda. Ele vai parar na prisão. Ali na prisão, a história do José, ela é interessante também, ou continua sendo interessante, porque na prisão o José acaba sendo amigo do carcereiro, ele acaba sendo uma pessoa que tem trânsito ali dentro daquela prisão. Tendo José trânsito dentro da prisão, a Bíblia ensina isso, está no capítulo 40, você faz a leitura depois. A Bíblia ensina que ele conhece lá um copeiro e um padeiro que serviam ao faraó. Os dois estavam presos, os dois sonham e ficam incomodados com o sonho, mas eles não conseguem entender o que é que aqueles sonhos queriam dizer. Aí o José conversa com eles e o José dá o parecer a eles a respeito do sonho. O copeiro sonha com taça das quais ele servia ao rei, ramos, 3 ramos, e o suco da uva, né? A uva sendo espremida na taça e ele servindo o rei. O José fala: olha, é o seguinte, você dentro de 3 dias sai daqui da prisão e você volta a servir o rei da forma como você servia antes. Já o padeiro diz assim: olha, sobre a minha cabeça é a mesma história, 3 cestos de pães, as aves vinham e comiam os pães. E o José diz: olha, o negócio é o seguinte, 3, porque é 3 dias também, dentro de 3 dias você também sai.
Só que diferente dele, dentro de 3 dias você sai e morre. E acontece exatamente do jeito que José fala. Veja como que como é a maneira que Deus trabalha na vida do José. O José está dentro da prisão, mas dentro da prisão Deus está usando José. Talvez você está aqui na noite de hoje acompanhando essa reflexão e está vivendo dias de prisão. Talvez os dias que você está vivendo não são dos mais fáceis, porque prisão representa dor, representa vergonha, representa humilhação, representa sofrimento, prisão representa isolamento, prisão representa algo que não é legal, e talvez você está aí, exatamente aí, vivendo dias difíceis, vivendo um dia mau, vivendo um dia na prisão, mas mesmo estando na prisão, você não pode e não necessariamente deixa de servir a Deus, porque o José estava na prisão e estava servindo a Deus. O José estava na prisão e estava honrando a Deus. O Paulo e o Silas estavam na prisão, estavam orando e cantando louvores a Deus, e os presos que à volta dele estavam, eles ficavam tudo atento, ouvindo, vendo, entendendo alguma coisa ou tentando entender o que estava acontecendo à volta. Não é o lugar, não é a situação, não é a circunstância que vai me limitar ou vai limitar você de fazer aquilo que agrada a Deus. O José estava dentro da prisão, mas dentro da prisão, Deus dá a ele a interpretação dos sonhos do padeiro e do copeiro. O padeiro e o copeiro, eles saem, verdadeiramente eles saem da prisão. E o José fala para o padeiro assim, para o copeiro assim, ó: não vá se esquecer de mim, hein? Não se esquece de mim, rapaz. Mas interessante que o versículo que nós lemos, ele diz assim, ó: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou do José. Ao contrário, se esqueceu dele. O chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu dele. Você vê quanta coisa nós já conversamos do José? E tudo por cima, assim, ó, eu não fui pontuando com os detalhes, com os versículos, de maneira organizada, não, por cima fui falando, mas você vê quanta coisa já aconteceu? Quem é aqui, nós já falamos disso, inclusive, quem é aqui que nunca foi esquecido por alguém? Quem é aqui que esse esquecimento aqui, ele pode até mesmo ter uma característica, uma conotação de ingratidão. Esse copeiro, ele é um ingrato. Ele tinha que ter todos os dias na mente dele essa história do José. Todos os dias na mente dele ele tinha que saber, opa, pera lá. Eu tendo uma oportunidade, eu vou falar do José. Mas ele não fala, por quê? Porque para ele as coisas estavam boas, as coisas estavam tranquilas. Ele estava lá no palácio agora servindo Faraó. O José estava na prisão. O José estava passando um momento difícil. Ele estava lá na vida boa, vamos dizer assim. Podemos interpretar e entender como uma forma de ingratidão. Não se lembrou. Ao contrário, se esqueceu. Eu me lembro, outro dia eu estava conversando, eu não lembro qual dos meninos que me acompanhavam na mesa, nós estávamos conversando na mesa, e eu estava contando. Eu tinha 14 anos de idade, meu primeiro registro foi com 14 anos de idade. Trabalhei na empresa chamada Artefap, 14 anos de idade. E ali, fazia pouco tempo que eu estava naquela empresa, conheci um rapaz, que até onde eu sei, se eu não estiver me enganando,
ele se aposentou ali naquela empresa também, como o meu falecido irmão José, como meu irmão Carlos, se aposentou naquela empresa. Orlando Schiavon. Orlando Schiavon. Tenho certeza que ele não está aqui com a gente, não está acompanhando, mas eu não me esqueço dele até hoje. Eu tinha 14, agora eu tenho 46, isso, vou fazer 47. Nossa, é isso mesmo? Nasci em 73 para 2020, 47. Jesus! Bom, deixa para lá, isso é uma outra história. Faz as contas? 47 menos 14 dá quanto? 20. Faz as contas aí, Joe. 47 menos 14. 33 anos. 33 anos. Olha. Já era para eu estar aposentado também, se eu estivesse lá até hoje. 33 anos. 33 anos. Não esqueço do Orlando. Até hoje. Você deve estar curioso, né, de saber por que eu não esqueço do Orlando. Eu tinha uns dentes. Meus dentes são bons, mas eles não eram cuidados como devia cuidar. Por conta disso, eu tinha cáries. E numa das primeiras conversas com o Orlando, falando, ele me falou assim, ó, Marcos, você é novo ainda. Veja que tem gente que pode te ajudar, a gente tem que aprender a ouvir também. Você é novo ainda. Quantos anos você tem? Falei, 14. Você vai ficar sofrendo assim com dente para quê? Ficar sócio de sindicato? Para isso prestou o sindicato na minha vida, porque para outra coisa o sindicato não presta para nada. Ou para mim, pelo menos, nunca não prestou. Ele falou assim, ó, vai lá no sindicato, fica sócio, faz a sua carteirinha. Todo sábado de manhã você vai lá, entra na fila, tem a emergência, você vai tratando na emergência até que chama você. Eu dei ouvido a ele, fui, fiz a carteirinha. Todo sábado de manhã eu ia para a porta do sindicato lá na Prudente de Moraes, sindicato dos metalúrgicos. Foi 2 anos e meio. Ô, pastor, estava feia a coisa, hein? Estava horrorosa, não estava feia. 2 anos e meio tratando de dente de sábado de manhã. Eu não esqueço até hoje. Eu não esqueço até hoje. Eu sou grato a Deus pela vida do Orlando. Ele nem sabe que eu estou vivo ainda. Ele nem sabe. Né? A gente não se vê. Né? Inclusive, eu vou depois ver se eu acho ele. Vou procurar e vou mandar um oi para ele. Está aí. Eu não esqueço. Se eu tenho dente, é graças a Deus, porque é Deus que cuida de mim. Foi Deus que colocou ele ali. Ele teve a coragem de falar, você não toma por mal se eu fizer uma pergunta? Ele podia ficar com a boca fechada e não perguntar nada, e não me ajudar com nada. Tem muita gente que vê as pessoas de mal a pior e não abre a boca nem para falar, para ajudar. Ele abriu a boca dele para dizer, você não toma por mal de eu te perguntar? Graças a Deus e ao Orlando. O homem aqui não se lembrou do José, ao contrário, se esqueceu dele. Você vê? Por isso que eu digo, há uma conotação de ingratidão, porque como que você se esquece de alguém que te estende a mão? Como que não dá para esquecer?
Talvez não dá para ficar tomando café, sentado, batendo um papo, conversando, abraçando, porque isso pode ser muito relativo, ajudou no momento de adversidade, mas não é a pessoa mais querida do mundo. Tudo bem, é uma outra história, mas não dá para esquecer. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu do José. Will, vamos embora, segue a viagem. Capítulo 41, verso 1. Passaram 2 anos, Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Quem que teve o sonho? Faraó. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Vamos ler para nós conversar aqui, lendo o sonho do Faraó. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas, gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias, magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, Faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúda, boa, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas, cheias. Então Faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Veja, quem é que sonhou? Faraó. Mas por que Faraó sonhou? Porque Deus tinha na pauta dele, naquele dia, o nome do José. O nome do José estava na pauta de Deus. Quem é que está na pauta de hoje? O que é que tem para hoje? Hoje está escrito aqui José, que não é do Egito, mas está no Egito, na prisão, esquecido, abandonado. Pois bem, coloca o Faraó para sonhar na noite de hoje. Hoje Faraó vai sonhar. E quero ver como é que ele vai se virar com o sonho dele. O Faraó sonha. Lemos o sonho. As vacas, as espigas. Ninguém consegue interpretar. Então o chefe do copeiro lembra das faltas dele. Aí ele fala: um dia eu estive na prisão. Lá na prisão, eu e o padeiro sonhamos, não conseguíamos saber o que estava acontecendo, mas lá dentro da prisão tinha um homem chamado José. José interpretou os nossos sonhos, do jeito que ele interpretou, aconteceu. Hoje eu estou aqui falando com o Senhor. Passaram 2 anos, não importa o tempo que tiver que passar, o importante é você estar na pauta de Deus. Talvez está aí injustiçado. Falamos do injustiçado Mardoqueu na noite de ontem. Quando o rei Xerxes, ele perde o sono, mas não vou pregar tudo de novo. Talvez você esteja aí humilhado. Falamos de humilhação. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, aonde as pessoas não estão nem entendendo o que está acontecendo com você. E você tenta falar, tenta argumentar, mas ninguém quer te ouvir, ninguém quer te entender. O José estava na prisão. Na prisão, Deus dá um sonho ao Faraó. Agora, Faraó, você vai sonhar. E se prepara, porque esse teu sonho vai tirar o José de dentro da prisão. Aleluia! Se prepara, porque Deus está colocando sonho na cabeça de pessoas. E o sonho na cabeça de muitas pessoas por aí, região afora, cidade afora, estado afora, vai tirar você da prisão.
Se prepara, porque tem gente que vai sonhar. Olha o sonho, eu sonhei que eu estava reformando a minha casa. Vão lembrar de você, Tom, e vão ligar para você e vão te contratar. Você vai fazer o serviço na casa, vai fazer a casa. Se prepara, se prepara. Eu sonhei que eu estava me produzindo toda. Se prepara. Você aí, irmã que faz sobrancelha, faz unha, faz pé, faz mão, faz orelha, faz tudo. Maquiagem, depilação. Se prepara, porque tem gente que vai sonhar. Vai sonhar. Eu sonhei que eu estava contratando uma pessoa. Se prepara, porque é no sonho de muita gente que a sua resposta vai chegar. Eu sonhei que eu estava presenteando alguém. Se prepara. O faraó sonhou. Quem foi que colocou o sonho na cabeça do faraó? Deus. Mas por que Deus colocou o sonho na cabeça do faraó? Porque o José estava com o tempo dele de prisão encerrado. Tinha que tirar o José da prisão. A história do José começava a mudar. A situação na vida, na casa, na família do José começava a mudar. Havia muita gente para ser abençoada através do José. Então Deus coloca um sonho na cabeça do faraó. O copeiro se esqueceu do José, mas Deus não se esqueceu do José. A Bíblia diz que o José é levado até faraó. O José, diferente dos conselheiros de faraó que ouviram o sonho, o José não ouviu o sonho, o José interpretou o sonho. O José interpreta, o José fala, o José dá a dica, dá a coordenada, como costuma falar, cabelo, barba e bigode. O José faz tudo. O sonho foi esse: tinha vaca gorda e vaca magra comia vaca gorda, tinha espiga bonita, espiga feia comia espiga bonita. Esse sonho foi duplicado porque ele tem pressa de acontecer, e é 7 anos de tempo de escassez, 3 anos e meio de escassez, de fartura, 3 anos e meio de escassez. Se prepara, veja alguém que possa administrar da melhor maneira possível, para que tudo venha acontecer de uma maneira equilibrada aí no teu reino, ó faraó. Se prepare, veja alguém que possa te dar ajuda para você estocar no tempo de abundância, porque vai chegar a hora do tempo de escassez. Tendo estocado na abundância, não terá falta no tempo da escassez. O versículo 37 diz assim: olha, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Glória a Deus. 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E esse plano pareceu bem a faraó e a seus conselheiros. Verso 38 diz assim, ó: por isso faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. Olha a história do José sendo mudada. Olha Deus tirando o José da vergonha e honrando o José. Olha Deus tirando o José da humilhação e elevando José num patamar altíssimo. Olha aí, ó, você terá o comando do meu palácio. Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Somente em relação ao trono. Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo seu anel de selar,
e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real. À frente, os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito. Olha, eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém levanta a mão e nem levanta o pé no Egito. Meu Deus, que revelação! 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Precisamos de administrador. Quem que vai ser o administrador? Você, José. Você. Você conhece a história. Eu não vou aqui agora eu vou finalizar a oração. Mas você conhece a história. Se não conhece, é só ler do capítulo 40 para frente. Você vai ver como José ele trabalha de um jeito tremendo na administração dos celeiros do Egito. Com isso a casa, a família dele é abençoada, tá? Então, na pauta de Deus está você, que vai administrar algo grandioso e vai precisar de sabedoria. Deus manda dizer que vai te dar sabedoria para administrar algo grande. Deus manda dizer que você está na pauta dele. Sai da vergonha, da humilhação, para uma grande resposta, uma grande honraria. Se prepara, porque Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar os seus sonhos, os seus projetos. Deus vai te abençoar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus que eu oro agora. Oro, Pai, porque às vezes acontece coisas na nossa vida semelhante àquilo que aconteceu ao José. Às vezes, Deus, a situação ela é tão difícil e nós acabamos não sendo nem ouvidos, interpretados de maneira equivocada, injustiçados e até esquecidos. Mas não tem problema, porque isso tudo é do homem. Do Senhor não há esquecimento, não há injustiça, não há má interpretação. Do Senhor há honra. E é no Senhor que nós esperamos, é do Senhor que nós cremos, vem a resposta. Que essa bênção esteja sobre essa pessoa que nos ouve e concorda com a oração e com a palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fechamos então mais uma sequência de reflexões, hein? Deus te abençoe, compartilhe, convide. Amanhã nós vamos conversar uma outra conversa, hein? Eu